paz, queridos. Como é que vocês estão? Deus abençoe, Deus vos guarde nesse tempo. Nessa quinta-feira está meio frio, né? Essa frente fria que foi avisada aí chegou até nós e está uma noite fria. Mas esse é um tempo que nós tiramos para fazer as reflexões nossas de cada dia. E a minha palavra é que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você esteja bem agasalhado na sua casa, confortável aí. E dizer que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua família, tá bom? Também nós queremos avisar que logo, lá dia 12 de agosto, agora, quinta-feira, nós iremos retornar com os cultos da igreja, tá bom? Então você está sendo nosso convidado e você, irmão, você é convocado para estar conosco, para louvar a Deus, estudar a palavra, orar aqui no templo, né? No templo nosso templo aqui em Jardim Jussara. Então você terá essa oportunidade, rica oportunidade de estar junto com os irmãos, buscando a presença de Deus, estudando a palavra aqui na casa de oração. Queridos, tempo de reflexão nosso de cada dia, mas tempo de nós orarmos também. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, e pedir que esse tempo seja um tempo para nós propício para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, eu te agradeço pela tua graça e misericórdia, te agradeço pela oportunidade bendita do Senhor de estar encontrando meus irmãos, meus amigos nesse canal, Senhor. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre essa família, sobre essa casa, Senhor, trazendo a provisão, a paz, trazendo as respostas, Senhor, e também nos impulsionando a viver a cada dia o teu evangelho, a viver a cada dia a tua palavra, Senhor. Querido Deus, socorre os aflitos, socorre os necessitados, Senhor, socorre aqueles que estão sem esperança, Pai. Querido Deus, agora te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que é uma semente boa, ela encontre terra fértil no meu coração, Senhor, para que produza alimentos para a satisfação da nossa alma e correção das nossas vidas, Senhor. Te damos graças porque Tu és maravilhoso, Tu és bom e Tu és eterno, Senhor. E neste exato momento, Tu estás presente a ouvir o nosso clamor e a receber a nossa adoração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Eu quero extrair dentro desse texto da Palavra de Deus um contexto que é muito peculiar aos nossos dias, no nosso tempo. Olha só, diz o seguinte, Romanos 14, versículo 4. Porque todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos e fala sobre isso, né? Que tudo aquilo que havia sido escrito, até aquela presente data, estamos falando aqui em meados do primeiro século, está dizendo tudo aquilo que foi escrito, todas as escrituras que foram escritas, né? As leis, os profetas, os salmos, os livros poéticos, tudo aquilo que foi escrito, que nós entendemos como escritura, foram escritas para o nosso ensino, para o nosso proveito, para a nossa formação, para a nossa instrução, né? E para que criem em nosso coração a paciência e a consolação e que produz em nós a esperança. Interessante isto, né? Vivemos um dias de crentes, descrentes, vivemos dias de crédulos, incrédulos, vivemos dias onde religiosos se abastecem tão somente de questões filosóficas, históricas, e muitas vezes o estudo da palavra de Deus, a crença na palavra de Deus é desacreditada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós usamos, né? E vemos dias onde aqueles que pregam sobre esperança, sobre fé e esperança, na realidade, passam seus dias sem esperança. Na realidade, vivem a vida sem fé. Então são dias assim bem
trabalhosos, dias difíceis nos quais nós vivemos, né? Líderes, pastores, bispos, sacerdotes, que às vezes fazem da palavra de Deus, da Bíblia, muitas vezes seu ganha-pão, né? Fazem da palavra de Deus seu instrumento de trabalho, mas muitas vezes isso é tão somente um instrumento de trabalho, mas não é algo aplicável à vida, não é algo que traz esperança nos corações. Então, é justamente isso que eu quero conversar com você, né? Às vezes somos bons estudantes da palavra de Deus, mas não somos praticantes. Aqui o apóstolo Paulo, ele tá fazendo assim, fazendo um chamamento, chamando atenção, é um alerta que está dando aos cristãos ali do primeiro século. Tudo que foi escrito é a palavra de Deus, são escrituras sagradas, são escrituras inspiradas. E essa escritura sagrada, ela não serve tão somente para compor uma estante de livros, ela não serve tão somente para me dar assim, um refrigério momentâneo. Não, ela tem um proveito para a instrução das nossas vidas, para a consolação dos nossos corações e para que efetivamente haja esperança nos nossos corações. Como necessitamos de pessoas, de crentes no Senhor Jesus, de estudantes e praticantes da palavra de Deus que falem dessa esperança, sabe? Eu acredito que uma boa parte da comunidade cristã nos nossos dias acredita em tudo, tem fé em tudo, menos que a palavra de Deus é o esteio, a palavra de Deus é o remédio, é o bálsamo, é o alimento para as nossas vidas. Então, nós precisamos fazer um movimento como crentes no Senhor Jesus, como cristão, nesse século XXI, um movimento de retorno às Escrituras Sagradas, né? Retorno às Escrituras Sagradas. Nós temos percebido que os nossos templos, as nossas igrejas, as nossas comunidades têm sido usadas como pontos, como locais de palavras de afirmação, de discurso de autoajuda e tantas outras coisas mais, né? Nós percebemos que nesses nossos dias as igrejas têm ganhado assim, uma outra roupagem, né? Eu não sou contra isso. Normalmente temos ali um fundo escuro, uma luz colocada com um propósito, uma luz assim agradável aos olhos, né? E o pregador, o palestrante, normalmente se apresenta de uma maneira descolada, senta-se no banquinho, ali em uma mesinha com um copo d'água, tão somente. E o cara, ele fala profundo aos corações das pessoas, toca na alma, toca nas emoções, mexe com brio, né? E a pessoa sai dali querendo vencer, a pessoa sai dessa reunião se sentindo curada, a pessoa sai daquele local ali se sentindo assim que pode construir, pode fazer, pode resgatar o amor perdido, pode ir em busca da sua profissão, sabe? Mas na verdade, a esperança vívida que é o Senhor Jesus Cristo, palavra de salvação, palavras onde mostra que pecado é pecado e que o homem precisa fazer ruptura com o pecado e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Isto não é falado, queridos. Então, muitas vezes, comunidades inteiras cristãs são enxertadas semanalmente com palavras de otimismo, palavras de autoajuda. A pessoa sai bem dali, emocionalmente sai bem, saem estruturadas como pessoas, mas vazia a alma da salvação do Senhor Jesus, sabe? Então, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Aquilo que foi escrito é para nosso proveito, é para nossa ajuda, é para nossa consolação, mas que haja esperança nos nossos corações, que haja esperança nas nossas vidas. Esse é o intuito da palavra de Deus. Esse é o projeto de Deus para nós, né?
Salmos diz o seguinte: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sabe? O objetivo principal da palavra de Deus é fazer com que eu e você deixemos a vida de pecado, deixemos o pecado e vivamos uma vida para Deus, né? O objetivo principal não é nos tornar super poderosos nessa terra, aqueles que vão conquistar, aqueles que vão fazer. Não é isso. O objetivo é que haja a ruptura entre o pecado, né? O objetivo é que nas páginas da palavra de Deus nós encontremos o Senhor Jesus. Esse é o objetivo. O objetivo é que a chave hermenêutica da minha leitura na palavra de Deus seja reconhecer Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Esta é a verdade, esta é a realidade, né? O apóstolo Paulo escreve Gálatas capítulo 2, versículo 20, dizendo o seguinte, que já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Este é o intuito da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus deve internalizar nos nossos corações. A minha mente deve estar pacificada nisso, né? A crucificação da carne, a rejeição do pecado e a busca da salvação em Cristo Jesus, sabe? É preciso que a esperança da salvação seja falada nos nossos púlpitos. É preciso que eu e você tenhamos coragem de falar sobre isso. Às vezes nos acovardamos e, como líderes, estou falando como pastor, às vezes nos acovardamos e entoamos a mesma canção e queremos que a nossa comunidade, que os nossos irmãos recebam uma injeção de ânimo, uma injeção de autoajuda, mas pouco falamos do pecado, pouco falamos da salvação, pouco falamos que o evangelho do Senhor Jesus é para restaurar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe? Essa é a verdadeira esperança. É por isso que vivemos, é por isso que lutamos. E por isso precisamos, nesse tempo, neste momento, fazer o retorno para as Escrituras Sagradas. Por isso temos pensado aqui em Jardim Jussara de retornar à nossa escola bíblica dominical. Dia 15 de agosto nós retornaremos com a nossa escola bíblica dominical, sabe? Justamente por isso, para voltar a estudar a palavra de Deus. Homens, mulheres, crianças, jovens e adultos precisam estudar a palavra de Deus, sabe? Precisamos receber essa informação que dá esperança na alma, sabe? O meu corpo é alimentado diariamente, eu preciso ser alimentado pela a palavra de Deus. É preciso que se levante uma geração de líderes, de ministros, de pastores compromissado com a palavra de Deus. Às vezes, a palavra de Deus, ela é impactante, impacta as nossas vidas e nos tira o chão. Às vezes, a palavra de Deus, ela aponta o dedo nas feridas, sabe? Mostrando que existem feridas nas nossas vidas e é preciso o tratamento dessa ferida. Às vezes a palavra de Deus, ela traz o bálsamo da consolação nos nossos corações. E sempre a palavra de Deus vai indicar o caminho da cruz, a salvação em Cristo Jesus, sabe? Certa vez, quando estava no seminário, eu vi uma ilustração do pastor Jesus Amaro, o pastor Zusa, e eu gostei muito dessa ilustração e sempre que eu posso eu conto essa ilustração, falando a respeito de alguém, de um aluno que estava no seminário e não gostava da leitura da palavra de Deus e não gostava de ler a palavra de Deus, e foi dado como tarefa para cada classe de seminarista decorar partes da palavra de Deus. E este aluno, ele rebatia o professor, dizia não entendia o porquê de estudar a palavra de Deus, de decorar a palavra de Deus, qual a serventia que tinha, era algo cansativo, às vezes algo que ele não entendia. E o cara foi muito sincero. E
E o professor falou para ele assim, olha, faz o seguinte, enquanto ele falava com o professor e questionava essa questão, ele falou assim, faz o seguinte, pega esse cesto, na sala havia um cesto, pega esse cesto e vai lá na bica, e traga um pouco d'água para mim, encha esse copo de água para mim. O aluno não entendeu, mas o professor falou assim, olha, quando você for levar esse cesto e retornar para dentro da sala de aula, você vai entender a importância da palavra de Deus. E o rapaz pegou o cesto, saiu com esse cesto nas costas e entendeu, o professor tá louco, tá maluco. Eu tô questionando ele, que é difícil ler a palavra de Deus, é cansativo ler a palavra de Deus, é estafante. Então eu tô dizendo para ele que para mim não tem valia nenhuma, ele tá mandando carregar um cesto. Esse cara tá louco. Mas o aluno foi obediente, foi até, pegou o cesto que estava dentro da sala, um cesto sujo, todo embolorado, cheio de poeira. Ele pegou aquele cesto e foi até a bica d'água ali, uma fonte de água, e enfiou o cesto lá dentro e colocou nas costas e veio trazendo. Mas ele deu uns 4, 5, 6, no máximo 10 passos. Como que é cesto feito de vime ou de junco, de vime, né, de bambu, a água caía tudo. Saía tudo, a água, né? E ele chegava na sala e o professor apresentava um copo, ele ia encher aquele copo de água com cesto, não dava nem algumas gotinhas caía. Ele falava assim, professor, isso é besteira, esse cesto também não dá para trazer água. Aí falava, volta lá, vai buscar. Aí ele corria, ia novamente na bica e enchia o cesto d'água, punha nas costas, dava 2, 3, 4, 5, 10 passos, o cesto estava vazio. E chegava na sala de aula e nada. E isso ele fez algumas vezes, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, de forma que ele não conseguiu encher nem meio copo de água, porque o cesto sempre retornava vazio. Aí no final o cara já estava cansado, todo molhado e angustiado, que o professor não deu uma resposta plausível para ele a respeito do questionamento que ele havia feito, de ser estafante a leitura da palavra de Deus. Aí o professor fala para o aluno, você entendeu agora? Ele falou, entendeu o quê? Assim, olha para dentro do cesto. Ele olhou para dentro do cesto, ele percebeu que o cesto estava todo limpo. Sabe? O fato de ele ir sem entender, de encher o cesto de água e trazer para dentro da sala de aula, ele estava tudo limpo, estava lavado, todo o bolor, toda a poeira havia sido retirado. E este aluno, ele falou, olha, o cesto está limpo, está limpinho por dentro e por fora, tal. Ele falou assim, e amanhã você vai ter uma surpresa. E o aluno foi embora, e quando o aluno voltou no outro dia, mas com aquele questionamento ainda no coração, ele não entendia o porquê da leitura da palavra de Deus. E quando ele voltou naquele dia, o cesto estava cheio de pão, né? Cheio de pão, broinhas de milho, pão doce, pão francês, e estava cheio. Aí o professor falou assim, olha pessoal, agora nós vamos fazer um intervalo na sala de aula, eu vou pedir para o aluno fulano de tal, que era o rapaz que questionava, que passe esse cesto, nós vamos lanchar. Aí todo mundo fica catando um pãozinho dentro do cesto, tudo, tal e tal. E aí ele fala pro aluno, agora você está entendendo? Eu estou entendendo o que, professor? É assim a palavra de Deus. É assim a palavra de Deus. A gente não entende. Ela vai limpando as nossas vidas, vai entrando nas nossas entranhas, vai limpando, vai tirando o pecado, o erro, vai tirando o lodo, a poeira, a sujeira. E chega num exato momento que você não estava entendendo, mas ela faz uma limpeza tamanha na alma, na consciência, no coração, no intelecto, no vocabulário da pessoa. Ela faz uma mudança tremenda, uma limpeza tremenda, que em pouco tempo aquilo que não prestava para nada começa a servir de alimento, servir pão para os outros. Assim a palavra de Deus faz no nosso coração. Continua lendo a palavra de Deus, continua buscando a palavra de Deus, continua estudando a palavra de Deus, porque sem você perceber, ela está limpando e moldando o seu caráter e moldando a sua vida. Aí o aluno entendeu da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que ela foi escrita para o nosso proveito, para o nosso entendimento, para a nossa consciência, para consolar os nossos corações, mas acima de tudo, para que haja esperança nas nossas vidas. Você quer criar filhos que tenham esperança
de dias melhores, que tenham esperança na volta do Senhor Jesus, mande que ele estude a palavra de Deus, cobre dele a leitura da palavra de Deus. Nós, como líderes, como pastores, queremos ter uma membresia que tenha esperança, que a esperança da salvação seja vívida. Preguemos a palavra de Deus, estudemos a palavra de Deus, olhemos para a palavra de Deus, porque aqui está a esperança. Tudo que foi escrito para o nosso proveito, para a nossa formação, para que nós entendamos e saibamos que a esperança viva está na palavra de Deus, que indica o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas almas. Querido, é um dever do cristão, mas é um prazer, é uma honra para cada um de nós estudarmos, internalizarmos a palavra de Deus. Olha, tenha alguns versículos decorados no seu coração, na sua mente, porque será de grande valia. Tenho passado por experiências assim, sabe? Os versículos que eu tenho decorado no meu coração, na conversa com alguém, eu aconselhando alguém, quando eu não tenho a Bíblia, são esses versículos que falam aos corações das pessoas, sabe? Às vezes, nos momentos difíceis na minha vida, aquilo que eu decorei da palavra de Deus, aquilo que eu tenho da palavra de Deus no meu coração, são esses versículos que falam na minha alma, que falam no meu coração, que traz a consolação na minha vida. A palavra de Deus foi escrita para a minha vida, para a sua vida, para que tenhamos esperança. E o Senhor Jesus Cristo é a esperança nossa. Você entendeu essa palavra, bendita palavra de Deus? Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima oportunidade, na graça do Senhor Jesus.